TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyoserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Oi, gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha. Estamos de volta com a nossa programação relativamente normal, né, Isa? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente. O Zoom TV Jornal está um pouco diferente, mas vai normalizar, gente. Para o nosso bem, para o de todo mundo, vocês vão gostar do resultado. Vocês devem ter visto no último Zoom TV Jornal, da sexta-feira passada, que nós estamos mudando aqui para o Espaço ARP. Fizemos um programa belíssimo com o Pedro, com os colaboradores aqui do Espaço ARP. E o nosso cenário tá ali no fundo, mas a gente não pode mostrar muita coisa para vocês não, tá? Recebendo os últimos detalhes, os últimos retoques, em breve. Eu vou falar até para vocês, né, Isa? Não vai ser nem o Zoom TV Jornal, vai ser coisa nova. Vai totalmente mudar, nova. Exatamente. Aí tem que preparar, tem detalhes que tem que ser acertados. Em breve, gente, vocês vão conferir tudo. Enquanto isso, a gente vai improvisando, mas notícia não vai faltar. Exatamente. Vocês pegaram aí 2 semanas, né, de retrospectiva, jornais especiais, e agora a gente toca com o dia a dia da cidade. A gente começa a Isabela Chabot Show falando de algo que vai acontecer essa semana. Eu vou falar para vocês. Eu quero ver como é que vai ficar o trânsito do centro da cidade com o avanço das obras de drenagem. Vai ficar doideira. Pois é, o Marcelo Ies, ele foi até as ruas, né, no caso lá no centro, para poder conferir o avanço dessa obra. E ele preparou uma matéria pra gente, porque influencia em muita coisa, né, Fernando? No trânsito, no ponto de ônibus. Então a gente vai entender como isso aconteceu. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui no centro de Nova Friburgo, na rua Augusto Cardoso, onde parte da obra de drenagem pluvial já foi concluída, só que agora a gente avança aí para uma nova etapa, que é essa aqui, ó. A partir de agora, essa obra aqui que a gente está vendo, ela vai avançar para a Avenida Alberto Browning, e com isso, hoje, já temos algumas mudanças. Vou pedir nosso telegrafista andando comigo aqui, para a gente explicar o que vai acontecer a partir de agora. Olha só, aqui agora, eles vão instalar as novas galerias de drenagem, assim como fizeram na rua Augusto Cardoso, e com isso então avançar para a Avenida Alberto Browning, que ficará interditada por alguns dias. Com isso a gente vai conversar daqui a pouquinho com o superintendente de obras do governo do estado do Rio de Janeiro, Sérgio, né, o conhecido Serginho aqui na nossa cidade. Ele vai explicar todo esse passo a passo para a gente, porque assim, é uma obra densa, uma obra muito complicada, ainda mais para esse eixo central, mas claro, sempre visando aí uma melhora depois, aqueles não alagamentos da nossa cidade, não alagamentos na rua Farinha Filho. Então daqui a pouquinho você vai entender o que vai acontecer aqui no centro da cidade. Não é pouca coisa, muitas informações, você tem que ficar ligado. A gente está vendo aqui, barulho até forte, né, o trator deixando os paralelepípedos ali dentro do caminhão, para começar realmente aqui a abrir a rua, começar essa segunda fase aí de instalação das galerias de drenagem pluvial, que já foi feita aqui na Augusto Cardoso, só que agora essa parte aqui já pertence à Avenida Alberto Browning, que, como eu disse, será interditada. Então, vamos conversar com o Serginho para entender tudo isso melhor e ter também um parâmetro maior de tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer por esses próximos dias, até porque vai ter mudança também no transporte público, vai ter mudança dos pontos de ônibus das linhas sul e norte da cidade. Então, vamos acompanhar comigo, o Serginho vai aqui com a gente, vai encontrar com ele aqui agora, e aí você vai entender tudo certinho. Serginho, boa tarde. Vamos lá. Queremos entender, população friburguense quer entender, o que está acontecendo aqui agora na rua Augusto Cardoso. É o recomeço da obra de drenagem que o governo do estado trouxe para a gente, né, para a nossa cidade. Já fizemos aqui uma parte dela, estamos começando aqui agora para entrar na Alberto Browning. Vamos interditar Alberto Browning, né, até a entrada do Monte Líbano. Em breve, o Augusto Cardoso vai estar em mão e contramão também para poder diminuir o fluxo de carros, suprir essa necessidade. A gente pede a compreensão da população, né? Não se faz uma omelete sem quebrar ovos. Essa obra é muito importante para o centro da nossa cidade, para os comerciantes, para os moradores ali da Farinha Filho, da Ginéstica.
Então, como a gente falou, a gente está fazendo tudo de acordo com o cronograma. Agora a gente terminou no final do ano entregando ao buscador os comerciantes aqui estarem com os clientes, vindo comprar, o pessoal do ponto de táxi. Entregamos o como a gente Monteiro Amaral, o nosso responsável aqui pela empresa, a Ômega, entregou, né? E agora, como a gente falou, a gente tem que dar continuidade a essa obra importantíssima no centro da cidade de Nova Friburgo. Importantíssima, realmente. Eu estava até falando aqui, caminhando para cá, que a gente tem que acabar com esses alagamentos. Por mais que as pessoas reclamem do trânsito aqui, é um mal que agora, é um mal, né? Porque tem gente que vê assim, mas que será por bem no futuro, porque a gente não vai ter mais estabelecimentos alagados por causa da água das chuvas, principalmente no verão. A gente tem visto aí, o sol abriu agora um pouquinho, mas tem chovido na Nova Friburgo há vários dias, algumas cidades aqui do nosso entorno têm sofrido aí com a consequência das chuvas que têm acometido aí, né, que têm sido atingidas pelas cidades aí nos últimos dias. Então, sem dúvida, isso é tudo muito importante. Agora, uma questão, a gente está aqui vendo a Alberto Braun andando, né, com um fluxo normal, os carros estão conseguindo passar. Você disse que ela será interditada. A partir de quando? Olha, creio que uns 2 a 3 dias, mais ou menos, a gente vai estar fazendo aí até 4 dias, mais ou menos, né? Então, vai ser passado para toda a população o novo circuito onde a gente vai poder estar passando para poder estar acessando da Alberto Braun, daqui desse ponto Augusto Cardoso em diante, como a gente faz com comunicação da prefeitura, nas rádios, nas TVs, vamos utilizar também a TV Zoom para a gente poder estar passando esse circuito, esse tráfego, para onde vai esse tráfego, né? Então é isso, como a gente estava falando, aí são obras muito importantes, igual a gente fala, a gente está terminando agora, entregando agora a da Minas Gerais. Sim. Logo em seguida, quando a gente entrou com a galeria na Minas Gerais, a gente acabou com aquela limitação que tinha ali na Júlio Antônio Filho. Então, analisa uma coisa, a gente vai ter sempre reclamação e a gente sempre fala pelo governo do Estado e pelo governo municipal. É melhor a gente estar tendo reclamações e fazendo do que sem estar fazendo. Então, como a gente fala, são obras que as pessoas falavam que são obras que são debaixo da terra, que não vão dar voto. De modo algum, a gente está preocupado com isso. O importante é entregar a obra para a população, para que elas tenham a tranquilidade de que toda vez que vai chover, não tem aqueles alagamentos que atrapalham demais, que um vídeo daquele lá compartilha milhares de vezes, as pessoas pensam que a cidade toda está alagada, e é mentira, seria uma rua que ficar alagada, e a gente vai entregar essa rua agora, se Deus quiser, sempre que chover ela vai estar com um escoamento de água muito perfeito. E aí, com isso, então, tranquiliza, lógico, não só os friburguenses que passam aqui pela Avenida Alberto Braun, passam pela Monteiro, pela Maria Cris, pela praça também, assim como os comerciantes, que vão poder ter um alívio ali na hora de colocar, toda vez que chove, aquela barra de ferro ali no meio do corte, com medo de alagar o estabelecimento, causar aquele prejuízo, né? Então, tudo bem. A gente sempre fala uma coisa, eu estou aqui desde cedo, né, desde quando começou a obra, tem pessoas que estão reclamando de ter que dar, de repente, mais 50 passos, mas não vê a importância da obra. Então, as pessoas têm que pensar o seguinte, esquecer o eu e olhar o nós. A gente está resolvendo problemas de mais de 50 anos, né? Então, tipo assim, que seja aqui, que a gente fique aqui 1 semana, 2 semanas, um tempo durar a obra para resolver o problema. Então, vamos pensar no nós e não no eu. Perfeito. Serginho, então, por enquanto é só isso, né? A gente vai ter aí, nessa semana ainda, o fechamento da Avenida Alberto Braun, para o início dessa obra de drenagem pluvial, que posteriormente vai seguir para a Rua Monte Líbano e também para as outras ruas. E qualquer coisa de novidade, só procurar o jornal. Justamente, uma coisa que a gente está falando, o pessoal está preocupado com o carnaval, o pessoal da Monte Líbano está muito preocupado com o carnaval. A nossa intenção é justamente essa. Chegando 10 dias antes do carnaval, a gente vai entregar também, parar onde a gente estiver, e a gente vai estar fazendo a pavimentação, para que não atrapalhe também no carnaval o pessoal da Monte Líbano, tanto da Alberto Braun quanto da Monte Líbano, independente de onde a gente estiver. Ou seja, a gente não vai atrapalhar, porque as pessoas, a gente sabe que a economia aqui, a gente tem pulsante, a economia não pode parar, então de modo algum a gente vai estar atrapalhando, né? Aqui a gente atrapalhou realmente a entrada, mas vai ser próximo. A gente não tirou o fluxo de pedestres aqui, a gente está até comentando com a empresária aqui, então, tipo assim, o que a gente puder fazer de menos transtorno, a gente vai estar fazendo, pode ter certeza. Perfeito. Serginho, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação de vocês. Uma excelente obra, se der tudo certo aí, com certeza vai dar. Obrigado, viu? E a gente, peço licença aqui ao Serginho, também ao chefe da obra, para dar mais uma informação. Vou pedir ao nosso cinegrafista para vir aqui um pouquinho comigo, porque a gente tem mais uma informação importante para dar contra essas obras, a interdição da Avenida Alberto Braun.
tudo isso, quanto ao transporte coletivo da cidade. A gente atualmente tem ali, em frente à matriz, o ponto de linhas que vão para a região sul da cidade e também aqui em frente a uma farmácia, né, logo aqui no início mesmo da Avenida Alberto Browning, o ponto de linhas que vão para a região norte da cidade. A partir de hoje vai ter uma alteração, viu, minha gente? A partir de agora, as linhas que vão para a região norte, olha, é obra acontecendo, é só isso. É isso que a gente quer e a obra pronta. A partir de agora, então, os ônibus da FAOL que vão para a região norte da cidade, Conselheiro, Rio Grandina, Campo do Coelho, vão parar no ponto das lojas americanas, que fica ali no meio do Alberto Browning. E as linhas que vão para a região sul da cidade, como Teodoro, Varginha, Olaria, vão parar no ponto da loja Leotex, ali quase em frente à Prefeitura de Nova Friburgo. Então são essas informações que a gente tem quanto ao transporte público, quanto ao andamento dessa obra, e assim a gente retorna aí com o Sim TV Jornal. Pois é, pessoal, é claro que nós vamos acompanhando ao longo, né, dos próximos dias todos os detalhes dessa intervenção que vai acontecer ali nas ruas do centro da cidade. Agora, Isabela Chabuchou, ontem eu estava tranquilão em casa, e aí meu pai falou, já viu o que está acontecendo em Brasília? Quando eu liguei na televisão, estava aquele caos, né, que o pessoal está chamando de terrorismo, de golpe, enfim. Fato é que muita gente invadiu os 3 poderes de Brasília, inclusive a nota lamentável, tem gente de Nova Friburgo no meio disso, né? A Isabela tem uma explicação grande sobre o que está acontecendo até agora, né? Exatamente, Fernanda. A gente vai trazer um panorama para o pessoal de casa para entender, porque obviamente você deve ter acompanhado pelas redes sociais, pelos outros jornais, enfim, nacionais aí, tudo o que aconteceu, mas óbvio que essa notícia também tem proximidade, infelizmente, para a gente aqui em Nova Friburgo, mas vamos aos por partes. Primeiro, chocou muito nas imagens de ontem, eu acho que a facilidade com que, né, esses que se diziam até então manifestantes e depois mostraram um discurso muito diferente, eles conseguiram acessar ali, né, eram mais de 4.000 pessoas e acessaram os 3 poderes, como o Fernando citou, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e também a sede do Supremo Tribunal Federal. Eles entraram com muita facilidade, sem policiamento ali tentando impedir, e aí começou, né, a quebrar coisas que são históricas, obras que são históricas, enfim, tudo isso que você já conferiu. Um gasto que eu estou até curioso para ver, incalculável, né? Exatamente. Foi muita coisa que foi destruída. Exato. E aí, a gente viu o resultado, né? Tudo foi destruído, menos o gabinete do presidente, que agora, né, Luiz Inácio Lula da Silva, porque o gabinete do presidente ele tem uma porta especial. Uma blindagem diferente, isso, né? Então eles não conseguiram, né, mexer nessa porta, enfim. Mas, tirando isso, tudo foi quebrado, como você já conferiu. Então, o presidente Lula apareceu ainda ontem, né? Ele estava em São Paulo, lá em Araraquara, porque está tendo tragédia lá, enfim. Chuva. Exatamente. Foi lá para cuidar de uma parte, acabou tendo que cuidar de outra. De lá ele fez um pronunciamento que a gente separou alguns trechinhos para você conferir agora. A barbárie que aconteceu em Brasília hoje. Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política, invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. Pois é, Isa, isso que aconteceu em Brasília, aliás, aconteceu em São Paulo também e tal, isso acabou preocupando, inclusive, o governador do estado, Cláudio Castro, né? Porque foram reações em tudo quanto é lugar, inclusive no resto do mundo, e aqui no estado do Rio não foi diferente, né? Isso aí, como o Fernando está citando, né, a gente tem o governador, mas a gente não tem só ele, né? Diversas lideranças mundiais demonstraram apoio ao Brasil, a toda essa situação, e o Cláudio Castro já demonstrou também uma mobilização estadual. Você vai conferir aí na tela algumas declarações que ele deu por meio das redes sociais. O governador Cláudio Castro disse que em um ambiente democrático as cenas que vemos em Brasília são inadmissíveis e atitudes como essas mancham a imagem do Brasil e não contribuem nada para o nosso futuro. Manifestações pacíficas fazem parte da democracia, vandalismo, não.
Ele diz ainda que reitera o seu compromisso com a ordem democrática hoje e sempre, e que vai ser sempre energético contra toda e qualquer manifestação que não respeite os patrimônios públicos e privados e o direito de ir e vir dos cidadãos do Rio de Janeiro. E aí, sobre essa questão dos atos de terrorismo em Brasília, né? Ele também falou sobre o reforço da segurança pública no país, no estado, e a gente também tem essas declarações do governador. Determinei desde ontem que as forças de segurança do Rio de Janeiro monitorem possíveis pontos e alvos de manifestações, em especial a refinaria de Duque de Caxias e o centro do Rio de Janeiro. Há pouco designei que as polícias militar e civil reforcem a segurança em prédios públicos, além de colocar mais agentes em prontidão. Reitero meu compromisso com a ordem democrática e o Rio de Janeiro será firme na defesa dos princípios que devem nortear uma nação e o Estado por direito. Inclusive, ontem mesmo, o governador Cláudio Castro e o prefeito da capital, Eduardo Paes, já conversaram para poder, né, ter uma ajuda da Guarda Civil Municipal da capital, enfim, eles estavam integrados realmente para poder evitar qualquer tipo de problema, porque a promessa para hoje era a ampliação desse movimento. Exatamente. Já que a gente está falando de governador, a gente tem que, obviamente, falar do Ibanez, né, que é o governador de Brasília, que agora não é mais, na madrugada de hoje, foi sancionada aí pelo Alexandre de Moraes, era uma decisão que cabia a ele, um pedido da AGU, onde ele afasta o Ibanez por 90 dias, porque há uma desconfiança de que o Ibanez colaborou para isso, que não, aliás, ele não trabalhou como deveria para que isso não acontecesse. Então, para que não prejudique, enfim, ele tem que ser afastado para que essas investigações possam acontecer. Segundo informações, o ministro Flávio Dino ficou o tempo todo falando para ele que a situação não era tão branda quanto ele imaginava que fosse. E ele amenizava. Então, dizendo que não ia tanta gente, que não era assim, que estava tudo certo, mas não estava tudo tão certo assim, porque deu no que deu. E continuando ainda, o presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje ele se encontrou com diversas pessoas, como você está conferindo nessas imagens, para debater sobre as providências institucionais a serem tomadas a partir de agora, porque foi colocado, né, uma intervenção militar de segurança pública em Brasília, que vai valer até o final de janeiro, então tem muitas decisões a serem tomadas. Para finalizar, né, mas não menos importante, essas situações elas só podem ser sanadas se realmente tiver consequência. As consequências começaram ontem. Por quê? As polícias, tanto legislativa, militar, civil e federal, demoraram, mas atuaram. Porque o balanço que a gente tem é de que 1.200 pessoas, mais do que isso, já foram presas, né? Estão sendo levadas aí para, né, as competências para entender o que aconteceu, quem estava participando de verdade, né? Eles pegaram várias pessoas. E o Ministério da Justiça também divulgou uma iniciativa bem legal, Fernando, que é o seguinte: se você tiver alguma informação que pode ajudar nessas investigações, vai aparecer aí na sua tela agora um e-mail, que é o denuncia@mj.gov.br, e nesse e-mail você manda toda a informação que você tiver. Porque, como a gente disse, tem muita gente que foi lá participar e as pessoas querem saber quem são, inclusive friburguenses. Você com certeza viu nas suas redes sociais um vídeo de um friburguense dizendo que eles conseguiram, que o Brasil era deles, enfim. E não foi só ele não estava sozinho. O portal Eco Serrano, ele publicou, né, sobre 4 ônibus que teriam saído aqui de Friburgo para ir para essa manifestação, que não foi uma manifestação, não terminou dessa forma, terminou como um ato de vandalismo e terrorismo mesmo. Mas fontes ligadas aqui à própria TV Zoom, a gente foi, né, apurar tudo isso e realmente pessoas que conhecem as outras que vão comentando confirmaram que houveram friburguenses que foram até lá. Então não era só aquele colega, que nem sei se dá para chamar assim, que estava lá em Brasília, não. Tinha mais gente com ele. E falou amarradão, né? Botou o celular na cara assim, falou: aí, Nova Friburgo. Ah, pelo amor de Deus, tira Friburgo dessa, né? Não precisa disso. Não mesmo. Beleza, Isa? Grande, né? Desgastante. Grande, chato. Vamos pro próximo bloco? Vamos pro próximo bloco para falar de consequências da chuva. Aliás, você já viu o sol esse ano? Vou te falar que tá difícil. Quando começou o verão no ano passado, eu falei para vocês que eu ia ficar contando os dias de sol, né? Nem vai ser, nem sei como é que tá. E vamos falar também, gente, de geração de empregos aqui para nossa cidade, que Nova Friburgo tá bem. Fica aí que a gente volta já já. Começou o jogo de perguntas do Desperdiçador. Descomplicador. Mãe, o melhor lugar para deixar a geladeira é A, pertinho do fogão, B, bem longe do fogão, ou C, longe do meu irmão que come tudo que tem dentro? Longe do fogão. Acertou! Longe do fogão a geladeira consome menos energia. E longe do meu irmão o pudim fica só pra mim, né, mãe? Nem pensar. Energisa, ligada na sua energia.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Estamos de volta com o segundo tempo do Zoom TV Jornal para falar, adivinha de quê, gente? De chuva, que deve ser assunto recorrente ao longo de 2023. Isabela Chabot Show, caraca, você... Eu fui contra a regra. Isabela, o pessoal falou assim, Isabela, que só esse que você pegou, óbvio que não foi em Friburgo. Não mesmo, fiquei 8 dias na praia, aproveitando as minhas férias, né? E aí vem com um resultado muito diferente, que não foi desbotar. Dá uma semana pra perder todo esse bronze. Aliás, tô achando que eu vou empreender, abrir uma clínica de bronzeamento artificial aqui nessa cidade. É um negócio, tá? É um negócio. A mulherada, os homens também que gostam de pegar um bronze, e o Friburgo tá um pouco difícil. Mas fato é que friburguense não vê sol, só chove, inclusive tem chovido bastante. Tem informações aqui, gente, que no resultado aí disso tudo que está acontecendo na nossa cidade nos últimos dias, a Defesa Civil registrou 6 ocorrências atendidas, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Só nesse fim de semana foi uma média de 50 milímetros de chuva, é muita coisa. E aí, olha só, foram 3 ameaças de queda de árvore, 2 vistorias técnicas e um pequeno deslizamento de barreira, somado à queda de galhos de árvores na estrada lá do sítio São Luís, tá? Todas essas consideradas de baixa gravidade, ainda bem, sem vítimas, que é o que a gente sempre espera. Mas é claro que fico alerta, pessoal, porque tá chovendo, né? Você sabe que o nosso terreno... Os terrenos na Friburgo estão escorregadios, estão encharcados e tem previsão de chuva fraca, moderada, continuando na nossa região, tá? Então, o que a gente sempre fala aqui, né, Isa? Fica de olho nos alertas da Defesa Civil e principalmente os canais oficiais da Defesa Civil, tá, gente? Porque acho que foi ano passado, não foi? Que teve imagem de rio no Conselheiro Paulino alagando, subindo, transbordando, e era fake news e tal. Então, enfim, fiquem sempre atentos, canais oficiais da Prefeitura, da Defesa Civil nas redes sociais. E a dica, né, aqui na Zoom, né, que a gente não erra, modéstia à parte, né. Isabela Chabot Show, vamos falar de emprego? Vamos. Porque o ranking de empregos tá bom, tá bacana, né? Como é que tá? Pois é, então o CAGED divulgou, né, o CAGED já é uma ferramenta que ajuda nessa questão de ver sobre empresas, geração de empregos, para ser esse termômetro mesmo desse desenvolvimento econômico das cidades. E Nova Friburgo tá bem demais, e no comparativo também, vocês vão entender. Por quê? Quanto às informações divulgadas referente a novembro de 2022, né, a gente sabe que dados demoram um pouquinho para serem divulgados, enfim, o CAGED divulgou que Nova Friburgo registrou 440 novas admissões, o que colocou a cidade na 3ª posição no ranking, disputando contra 81 municípios de até 265 mil habitantes aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, para a gente ter uma ideia, né, porque às vezes fala 440 só, mas para a gente entender essa disputa é bem diferente. Em 2020, Nova Friburgo estava ocupando a posição 75 no ranking contra os 92 municípios do estado e tinha um déficit de 863 entre admitidos e demitidos. Então a gente sai de 2020 para vir para 2022 em 3ª colocação, com saldo positivo aí no resultado. Muito bem. E óbvio, né, que o prefeito Jânio Marco, ele comemorou muito isso nas redes sociais, ele fala muito com a população direto nas redes sociais. E ele disse, obviamente, que não quer parar, né? Ele quer fomentar isso cada vez mais, quer colocar cada vez mais esse fomento na economia, na geração de empregos, para que Nova Friburgo e os friburguenses colham frutos. E a gente espera que continue, né? Quem sabe Friburgo ocupar a posição número 1. Opa, mas fica bonito. Do estado inteiro, imagina? Considerando todo mundo, capital, exatamente. Niterói e tal, fica bonito. Isso aí 100 por habitante, né? Concorrer na ampla aí. Exatamente. Isa, vamos pro próximo bloco? Vamos falar de Covid-19, porque eu vou te falar que tem baixa de doses e alguns grupos foram prejudicados para a Covid-19, vocês vão entender isso, e falar também sobre uniformes, gente, que a Prefeitura de Nova Friburgo está começando a fornecer para a Secretaria Municipal de Educação, que é algo que eles já fizeram com a saúde e tal, é muito bacana, vocês vão entender daqui a pouquinho como é que é isso, fica aí. Começou o jogo de perguntas do Desperdiçador. Descomplicador. Mãe, o melhor lugar para deixar a geladeira é A, pertinho do fogão, B, bem longe do fogão, ou C, longe do meu irmão que come tudo que tem dentro? Longe do fogão. Acertou! Longe do fogão a geladeira consome menos energia. E longe do meu irmão, o pudim fica só pra mim, né, mãe? Nem pensar.
Energisa, ligada na sua energia. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Estamos de volta com o terceiro tempo do Zoom TV Jornal para falar sobre vacinação contra a Covid-19. Vamos botar na tela aí para você poder entender que a situação é a seguinte: a vacinação de alguns grupos foi paralisada, hein, gente? Devido à falta de doses. Então, olha só, todos com mais de 12 anos e a criançada de 3 e 4 anos que deveriam tomar a Coronavac infantil, tem que esperar, beleza? Dando um panorama também sobre como é que está o avanço do vírus aqui na cidade. Até a última sexta-feira, 4 dos 10 leitos de UTI estavam ocupados, sendo 2 no Hospital Municipal Raul Sertan e apenas 5 de enfermagem em uso, dos 54 disponíveis. Quanto à testagem, na semana passada foram 520, mas só 75 positivaram. Ou seja, pessoal, ainda tem Covid-19 na área, então vamos fazer o dever de casa, que é tomar vacina. Mas, Isabela Chabot Show me lembrou bem aqui, que não foi no ponto, foi no intervalo, que a vacinação infantil ela vai acontecer quarta-feira, né? A gente vai informando aqui. Referente à Secretaria Municipal de Saúde informou que há paralisação quanto à questão infantil só sobre essa demanda de doses, Coronavac infantil, né? Isso aí. Então, a criança que não se enquadra, ela tá já contemplada num grupo e os outros vai depender de chegar a vacina aí. Mas como a vacinação só acontece na quarta-feira, amanhã a gente lembra aqui no Zoom TV Jornal, pra você não esquecer. Isso aí. E a Prefeitura de Nova Friburgo retomou esse ano aí uma medida bacana demais, que é o seguinte: eles estão com uniformes para poder passar para a Secretaria Municipal de Educação. Explica como é que é isso. Exatamente, o prefeito Johnny Marco publicou esse vídeo ao lado da Caroline, né, que é a secretária de Educação aqui de Nova Friburgo, anunciando essa volta, né, porque é algo que faz diferença. A gente sabe que criança gasta roupa, às vezes é um gasto que os pais não têm como ter, e o uniforme ajuda muito. Então a prefeitura vai voltar a disponibilizar, mas não só para os alunos. No vídeo a gente identifica, né, a gente separou até aqui para citar, como você está conferindo nessas imagens, que os auxiliares de creche, as merendeiras e os serviços gerais, né, a gente não sabe se ficou só dentro desses profissionais e também expandiu para outros, eles também têm uniforme. Então essa é uma iniciativa muito legal. A distribuição para os pais que já estão preocupados aí, querem pegar, que são ansiosos, né, vai se dar no início de fevereiro, que é quando começa o tempo letivo. E o Johnny Michael faz ainda uma promessa ao lado da secretária, que eles não querem que parem por aí. Eles querem licitar também agasalhos de frio para que eles possam distribuir para os alunos, né? E aí eles citam apenas os alunos, para que quando chegar essa temporada de inverno, que eu acho que a gente nunca saiu da temporada de inverno, ainda estamos, a criançada seja agasalhada, enfim, vá protegida para a escola. Mas é uma iniciativa aí que a gente bate palma, né? Porque faz diferença. Agora, fiquei na dúvida, foi produzido pelo Ceveste ou foi licitado? Você sabe? Então, eu também fiquei na dúvida quanto a isso, né? Mas eles estão lá, né, com... Tem uniforme novo, isso que importa. Eles estão com o estilo de produção do Ceveste mesmo, mas quanto aos agasalhos, eles informaram que vai acontecer uma licitação para que esse material seja disponibilizado. É porque o Ceveste é um braço da Secretaria de Ciência e Tecnologia que é muito legal e ele costuma fazer, né, de uniformes, também roupa de cama para o Hospital Municipal Raul Sertan, enfim, volta e meia eles têm essas ações pontuais, mas que são muito importantes para o município, beleza? Isabela Chabot Show, a gente vai para o próximo bloco para falar de previsão do tempo. Confesso para você que a minha vontade é me retirar e deixar você sozinha. Diferente, né? Mas eu fico. Eu também. Não sai daí para você conferir, para você entender que o Fernando já tá chateado. Não, ela que vai falar. Até já. Começou o jogo de perguntas do Desperdiçador. Descomplicador. Mãe, o melhor lugar para deixar a geladeira é A, pertinho do fogão, B, bem longe do fogão, ou C, longe do meu irmão que come tudo que tem dentro? Longe do fogão. Acertou! Longe do fogão a geladeira consome menos energia. E longe do meu irmão o pudim fica só pra mim, né, mãe? Nem pensar. Energisa, ligada na sua energia.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta com a previsão do tempo. Isabela Chabot Show faz. Vai parecer que eu, assim, Fernando sabe falar outra coisa. É sempre a mesma coisa. Gente, pior que quem faz a previsão do tempo sou eu. No caso, eu não, né? Eu sou os dados. Assumiu que ela é a pé frio, né? Mas na parada, ele sempre quando ele fala, Isa, vai chover de novo, eu falo, Fernando, vai chover de novo. Quase tem dia que a previsão é igual, a gente não precisa nem É só olhar pra janela, gente. Você já viu que vai chover de novo. Mas vamos à previsão do tempo, porque o CPTEC diz o seguinte, que é dia de sol com muitas nuvens e o que é? Chuva a qualquer hora. Mínima de 18, máxima de 22 e 90% de possibilidade de chuva. Então prepara o casaco, prepara o guarda-chuva, prepara até uma galocha, dependendo de onde você morar, né? Lembra que eu já vi de galocha aqui pra TV? Porque tem que ser, daí pra pior. Porque ficar com o pé molhado é muito ruim, né, Ai, gente? ninguém aguenta. Pelo amor de Deus. E aqui eu tenho uma galocha que fica no carro, Isabela Chabot Show já viu. Com um look maneiraço. Tem que ter uma galocha, né? Porque a gente vai em umas localidades também que ficam muito ruins por causa da chuva. Aquela galocha é toda suja de asfalto por baixo. Eu ia fazer matéria de asfalto, não sei o que e tal, e é uma coisa que gruda e não sai nunca mais. Sim. Aí mistura pé molhado com asfalto. Também tem uma galocha no carro, sempre deixa. Eu imagino. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Isa, valeu? Valeu. Amanhã você tá aí ou amanhã é Juan Olha, Vitor? amanhã é Juan, mas como tá tudo diferente, pode ser tudo mude. Mas acho que amanhã eu vou deixar o Juan pra poder descansar um pouquinho. Boa noite, viu? Beijão. Boa noite, Fernando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, valeu. TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyosserra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com o Stan.